Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje um conteúdo diferente, né? A gente vai estar analisando aí esses jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, né? Vamos ter aí 8 jogos interessantes, né? Na quarta-feira, por exemplo, a gente vai ter aí 6 jogos e na quinta-feira completando aí mais 2 joguinhos aí, decidindo quem vai se classificar para as quartas de final e quem vai dizer adeus, né? E eu resolvi fazer uma análise completa dessa rodada aí, né, dessas oitavas da Copa do Brasil, e vou estar trazendo nesse vídeo para vocês, tá? Lembrando que cada jogo aqui a gente vai fazer uma análise rápida, porém eu vou estar deixando aí 4, 5 sugestões de aposta para vocês, tá, galera? Vou estar deixando aí pelo menos umas 4, 5 sugestões em cada jogo, tá? Então vai estar um vídeo muito interessante e com isso eu já peço ajuda de vocês para deixar um like aí para estar fortalecendo aí o meu trabalho, né? Assim você vai estar contribuindo para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e também para eu continuar fazendo trabalhos diferentes aqui, né, trazendo sempre conteúdo novo para ajudar vocês aí no mercado esportivo, tá show? E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, assim você vai receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá galera? E agora deixa eu mudar a tela aqui para vocês e vamos começar aqui falar sobre os jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil, né? A gente vai ter esses 8 jogos aqui, né? Atlético Mineiro e Flamengo, Red Bull e Bragantino na quarta-feira às 7 horas da noite. Aí também na quarta-feira às 7h30 da noite a gente tem Atlético Paranaense e São Paulo e o Retrô contra o Bahia, né? Aí 9h30 da noite a gente tem mais 2 jogos na quarta-feira, né? Fluminense Internacional, Palmeiras e Corinthians. E completando essas oitavas na quinta-feira, a gente tem aí Vasco e CSA, 8 horas da noite, e CRB e Cruzeiro, 9 horas da noite, né? Então essa daqui vai ser as oitavas de final aí, jogos de volta, né? Lembrando que já aconteceu o primeiro jogo e eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, Atlético Mineiro e Flamengo, 7 horas da noite esse jogo. Primeiro jogo, o Flamengo jogando em casa acabou perdendo por 1-0, né? O Atlético Mineiro surpreendeu, conseguiu um ótimo resultado, né? Agora depende apenas de um empate para poder passar aí para as quartas de final. Só que promete ser um grande jogo, especialmente que o Flamengo está com um elenco muito forte, né? Pelo menos no papel o elenco está forte, vamos ver se em campo vai corresponder, né? Grandes contratações aí, como Samuel Lino, o Saul, o próprio Royal, né? Vamos ter assim mais contratações aí, pelo menos o Flamengo aí já está no mercado aí tentando trazer mais jogadores, mas tem a questão que as pessoas ligadas ao Flamengo, né, aquele pessoal ali interno ali, algumas já deixaram claro ali que o Flamengo não está focando 100% na Copa do Brasil, né, então tem que ficar ligado nisso, né, eles falaram que o Flamengo está focado mais no Brasileirão e na Libertadores. Eu, assim, com o elenco que o Flamengo tem, poderia focar em todas as competições, né? Além de eu ser flamenguista, mas sendo assim, como se diz, sendo sensato, né? Com o time que o Flamengo tem, dá para disputar todas as competições. Mas enfim, a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro. A equipe mineira aí conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? 2 vitórias seguidas contra o Flamengo e na última rodada do Brasileirão contra o Bragantino. Isso com time misto, tá? Começou com time misto aí. E o Flamengo, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Perdeu para o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão. Começou com o time titular ali, o time forte, acabou vencendo o primeiro tempo, mas depois foi tirando ali, substituindo os jogadores e acabou tomando um empate aí do Ceará. Pela rodada que foi no Brasileiro, até que foi boa pro Flamengo, pela questão de jogar fora de casa contra o Ceará, que é uma equipezinha chata, né? O confronto direto, o Flamengo tem um pouquinho de favoritismo, né? 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Atlético Mineiro e um empate. E acredito, galera, pela necessidade do resultado, o Flamengo tem chance de marcar gol, tem chance até de conseguir uma vitória, se vai se classificar outra história, mas tem o outro lado da moeda, que é essa questão que eu falei para vocês, que o Flamengo não está 100% focado na Copa do Brasil, né? E com isso o Atlético Mineiro pode sim se favorecer, né? Então vou estar mostrando aqui para vocês, galera, deixei até anotado num bloco de nota, porque como são muitos palpites, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Acredito que dá para ver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acredito que dá para ver qualquer coisa aí, pelo celular deve dar para ver, pelo computador qualquer coisa você dá um zoom, mas eu acho que dá para ver sim, que eu deixei a letra grande
grande, né? Aí aqui no jogo do Atlético Mineiro e Flamengo, a primeira opção que a gente pegou aqui é o mais de um gol e meio na partida. A segunda opção a gente pode pegar o ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. A questão de escanteio, galera, a gente colocou aqui Flamengo mais escanteio, né? Porque o que acontece? Flamengo não é uma equipe de ceder muitos escanteios, mas em compensação pelo cenário desse jogo, acredito que o Flamengo vai ter mais escanteio pela questão de ter que procurar mais o jogo, né? Atlético Mineiro vai tentar jogar no contra-ataque, obviamente que não vai ficar recuado, mas o jogo é mais propício para o Flamengo sair para tentar o resultado do que o contrário, né? Então o Flamengo acredito que vai ter mais escanteio. Aí tem a opção também aqui, ambos recebem 2 cartões ou mais, tá? No caso o Atlético Mineiro tem que receber pelo menos 2 cartões ou mais, e o Flamengo a mesma coisa, tá? Lembrando que cartão vermelho conta como 2, então se tiver um jogador expulso já conta aí como 2 cartões, né? Isso serve tanto para o Flamengo como para o Atlético Mineiro. Aí a questão aqui também de jogadores, né? O mercado de jogadores eu acho bem interessante. A gente pegou aqui 4 jogadores. Hulk do Atlético Mineiro para dar um chute a gol, ou até mesmo 2 chutes a gol, tá? Tem essas duas opções. Um chute a gol do Hulk tá pagando 1,36, é mó de boa para fazer aquela duplinha, ou até mesmo para completar aí bilhete, né? E 2 chutes a gol do Hulk tá pagando aí odd de 2,50 ou mais, tá? Então, bem interessante. Aí a gente tem aqui 3 jogadores do Flamengo, né? Como eu falei, o Flamengo precisa mais do resultado que o Atlético Mineiro, né? Então a gente colocou 3 jogadores do Flamengo para chutar no gol, né? O Pedro para dar um chute a gol ou mais, o Arrascaeta para dar um chute a gol ou mais, e o Samuel Lino, né, nova contratação do Flamengo para dar um chute a gol ou mais. Especialmente o Samuel Lino tá bem interessante, tá pagando uma odd de 1,60 para ele dar um chute a gol. Eu vejo valor nessa odd, tá, galera? Porque é um cara que tá querendo mostrar serviço, especialmente que chegou agora, e pelo cenário do jogo, como eu falei para vocês, é favorável pro Flamengo aí tentar achar esse gol aí o mais rápido possível, né? Então Samuel Lino acredito que vai dar um chute a gol e é uma opção muito boa com essa odd de 1,60. Agora vamos voltar aqui para o próximo jogo que a gente vai analisar, né? O Red Bull Bragantino contra o Botafogo, né? Primeiro jogo aí o Botafogo abriu 2-0. Na minha opinião já está completamente classificado, tá, galera? Porque o Botafogo está com a equipezinha bem certa, só que o Bragantino vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender, né? Só que o que acontece? O Bragantino vai ter que sair para o jogo para tentar tirar essa diferença de 2 gols. No contra-ataque o Botafogo é muito forte e pode acabar matando a partida, né? Então assim, é um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez mais complicado pro Bragantino do que pro Botafogo, né? Mas a gente vai dar uma olhada aqui os últimos 5 jogos do Bragantino, 5 derrotas seguidas, né? Não tá no momento legal, momento horrível, e o Botafogo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Acabou perdendo na última rodada do Brasileirão aí, não começou com o time totalmente titular, né? Poupou alguns jogadores, mas não foi tantos, né? Mas acabou que o Cruzeiro foi superior e conseguiu essa vitória, né? O confronto direto aí, Botafogo venceu 3 vezes, Bragantino venceu 1 e teve um empate, né? Então assim, com esse cenário aqui, com essas estatísticas, a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse jogo, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Botafogo para marcar um gol pelo menos, é uma opção muito viável. A segunda opção fora ou empate, né? Botafogo ou empate, como eu falei aí, eu acredito que o Botafogo tem chance de vencer ou talvez empatar, né? Especialmente que o Bragantino não tá no momento legal. Aí a segunda opção aqui, a segunda não, né? Terceira opção aqui, né? A sugestão. A gente tem 2 opções aqui, né? No mercado de escanteio. Mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso, para bater 4 escanteios ou mais no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 4,5 cantos no primeiro tempo, né? No caso, para bater 5 escanteios ou mais no primeiro tempo. São 2 opções bem interessantes, especialmente que o Bragantino é uma equipe muito boa para escanteio. Ela tem muitos escanteios e oferece também, né? Muitos escanteios. Então tem grande chance aí do primeiro tempo a gente assistir pelo menos 4 escanteios. Aí a gente tem aqui a opção também de Bragantino receber um cartão no primeiro tempo, pelo menos, tá, galera? Bragantino mais de meio cartão no primeiro tempo. HT, sempre lembrando, né? HT half time, que é a mesma coisa que o primeiro tempo, né? Então, HT primeiro tempo, o Bragantino para receber pelo menos um cartão aí no primeiro tempo. Não interessa a cor, pode ser vermelho, amarelo, desde que receba um cartãozinho no primeiro tempo. E aqui a opção de jogador, né, o mercado de jogador, a gente pegou o Arthur Cabral, se ele jogar, tá, galera, o Arthur Cabral do Botafogo, para dar um chute a gol, pagando uma odd muito boa, acima de 1,45 que eu vi aí pela última vez, tá? Então essas aqui são as opções para o jogo de Bragantino e Botafogo. Agora nosso próximo jogo aqui, Atlético Paranaense São Paulo.
Esse jogo aí também complicado, né? O Atlético Paranaense não tá bem na Série B. O São Paulo conseguiu uma vitória que poderia ser mais tranquila, né? Tava 2-0 e acabou cedendo um golzinho aí que acabou deixando aberta essa vaga aí para as quartas de final, né? Mas vamos ver, né? Eu acredito até que o São Paulo tem favoritismo aí para vencer esse jogo pela situação do Atlético Paranaense atualmente, né? 7h30 da noite esse jogo. Os últimos 5 jogos aqui do Atlético Paranaense, 3 empates e 2 derrotas, né? Como eu falei para vocês aí, não venceu nesses últimos jogos aí na Série B e está numa situação complicada. Não sei se vai conseguir subir pelo futebol que vem apresentando. E o São Paulo, por sua vez, 5 vitórias seguidas, né? São Paulo em ascensão, né? Tanto é no Campeonato Brasileiro aí, conquistou 4 vitórias seguidas nesses jogos aí, nesses últimos jogos, e mais essa vitória contra o Atlético Paranaense, né? Então, assim, São Paulo on fire. Inclusive, na última rodada, venceu o jogo difícil contra o Internacional fora de casa, jogando lá no Beira-Rio, né? E no confronto direto, São Paulo venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então, assim, São Paulo favorito demais e, como a gente pode ver aí, sempre batendo aí gol das duas equipes, né? O ambos marcam, talvez seria uma opção interessante também para esse jogo, né? Mas, como tem a vitória a seu favor, acredito que o São Paulo vai tentar jogar no contra-ataque, né? Então, aqui nesse jogo, vou mostrar para vocês as opções que eu separei. A gente vai ter aqui, ó, casa menos de 1,5 gol. No caso aqui o Atlético Paranaense para marcar menos de 2 gols, né? No caso ele só pode marcar 1 gol no máximo, tá? Menos de 1,5 gol para o Atlético Paranaense. A segunda opção, galera, a gente pode pegar fora ou empate, São Paulo ou empate, né? Como eu falei, eu acredito muito que o São Paulo vai vencer ou empatar esse jogo. Outra opção aqui, que é o mercado de cantos, né? De escanteio, a gente pode estar pegando aqui Atlético Paranaense mais de 4 escanteios, né? No caso, o Atlético Paranaense para ter 5 escanteios ou mais. Pela necessidade do jogo e jogando em casa, acredito que o Atlético Paranaense vai tentar aí fazer de tudo, chutar de fora da área, usar muitos os de laterais, e com isso acredito que vai ter muitos escanteios, especialmente que é uma equipe boa para escanteio, né? E a última opção aqui, que é o mercado de jogador, a gente pegou o Luciano do São Paulo, se ele começar jogando, né? A gente tem que ver a escalação, mas acredito que ele deve começar assim como titular. A gente pegou o Luciano para dar um chute a gol, pelo menos pagando aí 1,40, 1,45 em média, tá? Para completar bilhete, tá excelente. Agora vamos aqui para o próximo jogo, galera. Vamos ter aqui mais 2 jogos nessa quarta-feira, né? Opa, abriu o jogo errado aqui. Retrô e Bahia, né? Vamos ter Retrô e Bahia, jogo de volta. Primeiro jogo, Bahia jogando em casa venceu por 3-2, né? Um jogo aí com 5 gols, jogo muito doido. E agora o Retrô vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender o Bahia, né? Eu, particularmente, favoritismo total pro Bahia, tá? Com todo respeito ao Retrô, mas é uma equipe da terceira divisão que não apresenta um bom futebol, oscila demais aí nesses últimos jogos, né? Tanto é que a equipe só venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 2 nesses últimos 5 jogos. E o Bahia, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Confronto direto apenas esse jogo. E aqui, galera, eu particularmente acredito que o mercado de gols é muito favorável e também vejo favoritismo aí pro Bahia. Bahia aí para vencer seria uma opção bem interessante e tá pagando a odd aqui de 1,65, 1,70, tá uma odd boa, cara. Ah, mas tá a odd baixa pelo fato de jogar fora de casa. Irmão, o Bahia com o elenco que tem, pegando um time da terceira divisão, com todo respeito aí ao Retrô, né, aos torcedores do Retrô, mas o Bahia é favorito demais, né. Então aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês as opções que eu separei. A gente vai ter aqui, eu até coloquei, deixa eu até apagar isso aqui, tá, galera, que eu não tinha visto direito a odd, mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, mais de 1,5 gol na partida, que é, na minha opinião, batata de bater. A gente pode pegar até fora mais de 1,5 gol. A segunda opção, fora vence, né? Bahia para vencer. Aí uma terceira opção aqui, que é o mercado de escanteio. A gente pode pegar menos de 12,5 escanteio, né? No caso, a partida só pode ter no máximo 12 escanteios. Na minha opinião, é jogo para bater aí 8, 9 escanteios, tá? Menos de 12,5 aqui, na minha opinião, tá uma linha bem segura, pagando aí acima de 1,40. E a gente pegou aqui o jogador do Bahia, né? O Jean Lucas, para dar um chute a gol, pelo menos, né? Um cara que finaliza muito fora da área, né? Ele arrisca bastante, então é uma opção bem interessante aí, colocar o Jean Lucas para dar um chute a gol, pagando 1,50, né? Pelo menos na Bet365 tava uma odd assim, mais ou menos de 1,50, 1,50 e pouco, pro Jean Lucas acertar um chute no gol, o que é bem interessante, né? Agora vamos aqui para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Fluminense Internacional, né? O Fluminense que surpreendeu, né? Venceu o Internacional lá no Beira-Rio por 2-1, né? Inclusive o Internacional que vem de duas derrotas em casa, né? Perdeu para o Fluminense e na última rodada perdeu... Não, minto. Cadê? Não, foi isso mesmo, foi para São Paulo. Perdeu os 2 jogos aí, Fluminense e São Paulo jogando em casa por 2-1, né? Placar bem parecido. Mas aqui nesse jogo aí, galera, eu tô confiando aí que o Fluminense vai passar, tá? Não sei se vai vencer, mas eu acredito que vai passar. Tá pagando aí um odd de 2,47 pro Fluminense.
um empate anula, uma dupla hipótese aqui pro Fluminense é excelente, tá? Acredito aí que o Flusão jogando em casa vai com tudo, né? Especialmente aí depois de ter conseguido esse 2-1 lá na casa do Internacional aí que tem que abrir o olho, né? A gente vai ver que o Fluminense vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Internacional e contra o Grêmio, né? Venceu os 2 gaúchos, né? Um na Copa do Brasil, que foi o Internacional, e no Brasileirão venceu o Grêmio, né? Então vem de 2 vitórias seguidas, depois de vir de uma sequência horrível, né? A equipe estava numa sequência aí de 5 derrotas seguidas, aí conseguiu quebrar essa sequência na Copa do Brasil e depois conseguiu mais uma vitória contra o Grêmio. Já o Internacional, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Internacional que não vence há 3 jogos aí, né? Empatou no Brasileirão contra o Vasco, perdeu pro Fluminense na Copa do Brasil e perdeu na última rodada do Brasileirão pro São Paulo em casa por 2-1, né? Então, o Internacional na teoria aqui, galera, na teoria não, na lógica, né? Fez 3 jogos em casa e não venceu, né? Esses 3 últimos jogos em casa. Então, assim, eu acredito que o Fluminense vai passar, tá? No confronto direto, o Fluminense venceu 2 vezes, o Internacional venceu 1 e teve um empate, né? Então aqui, galera, nesse jogo, é Fluminense para vencer, né? Um empatezinho anula talvez, mas vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, casa vence com empate anula, nossa primeira opção, tá? Acredito que o Fluminense vai vencer esse jogo, talvez um empate. A segunda opção, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, né? Primeiro tempo bater no máximo um golzinho. Acredito que como o Fluminense conseguiu esse bom resultado, ele vai jogar na estratégia ali, esperando o Internacional sair e no contra-ataque ali, então vai ser um jogo estudado pelo menos no primeiro tempo, na minha opinião. Terceira opção aqui que é o mercado de escanteio, menos de 12,5 escanteio, né, para a partida bater no máximo 12 escanteio, acredito que vai bater bem menos do que isso, e pegamos também o mercado de cartões, menos de 6,5 cartões, acredito que é jogo para poucos cartões também, tá? Acredito que uns 4 ou 5 cartões, então a gente pegou aqui o menos de 6,5 aí, com uma odd bem interessante. Agora vamos partir para o próximo jogo, galera. A gente vai ter o último jogo aqui da quarta-feira, né? Dessa Copa do Brasil. Vamos ter 6 jogos, né? E esse aqui é o 6º jogo aí, que é o derby, né? Jogo entre Palmeiras e Corinthians. Esse jogo aí clássico paulista, né? O grande derby. 9h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0. Foi cirúrgico, né? A oportunidade que teve ali, conseguiu fazer o golzinho e saiu na frente aí nesse confronto. E agora o Palmeiras não tem outra alternativa a não ser vencer ou vencer, né? A gente vai ver aí que o Palmeiras nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Corinthians, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Corinthians venceu 2 vezes, Palmeiras venceu 1 e teve 2 empates, né? E como vocês podem ver, não costuma sair muitos gols nesse confronto, tá, galera? Então é um mercado interessante aí, a gente trabalhando no under, né, que é o mercado de menos gols. Aqui nesse confronto, eu particularmente estou confiando aí que o Palmeiras vai vencer, se vai se classificar outra história, tá? Esse jogo tá com cara de pênalti, então acredito que o Palmeiras vence por um golzinho de diferença. E aqui a gente vai pegar, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vai ter essas opções aqui. A primeira, casa vence, né? Palmeiras para vencer. A segunda aqui, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo para sair um golzinho no máximo. Então, assim, como é jogo estudado, não tem assim a estatística de ter muitos gols nesse confronto, acredito que o primeiro tempo aí vai ser jogo aí onde as duas equipes vai se estudar bem, ninguém vai querer sair um para cima do outro igual um maluco, né? Obviamente que o Palmeiras vai ter que sair pro jogo, mas acredito que não vai sair de forma desesperada, especialmente que Abel Ferreira é um ótimo técnico, não vai fazer uma doideira dessa, né? Mas acredito que o Palmeiras vence, porém, primeiro tempo vai bater poucos gols, né? No máximo 1. Aí pegamos aqui também mais de 4 cartões, né? No caso, para a partida bater 5 cartões ou mais, acredito que até mais de 5,5 seria interessante, porém eu acho que é o Daronco que vai apitar esse jogo, então o Daronco é um cara que segura muito cartões, aí não sei se vale a pena arriscar 5,5, né? Então a gente fica nessa linha de 4,5 aqui, que é interessante. Aí pegamos 2 jogadores, né? Um do Palmeiras, que é o Maurício, para dar um chute a gol, pagando um odd aí de 1,45, e pegamos o Yuri Alberto, se ele começar jogando, tá, galera? O Yuri Alberto do Corinthians para dar um chute a gol aí, pagando odd acima de 1,50, que também é bem interessante, tá? Então essas aqui são as sugestões aí para o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Agora vamos aqui para o outro jogo, galera. Agora na quinta-feira a gente vai ter 2 jogos, né? O primeiro aqui é Vasco e CSA. 8 horas da noite esse jogo. O primeiro jogo ficou um joguinho bem feio, 0-0. Esse 0x0 aqui é aquele famoso 0x0 feio mesmo, tá, galera? Eu assisti um pouco desse jogo aí, o Vasco teve algumas oportunidades, mas foi um joguinho bem feio, tá? Agora acredito que o Vasco jogando em São Januário tem tudo para vencer esse confronto aí contra o CSA, né? Os últimos 5 jogos do Vasco, 4 empates e 1 derrota, né? Não vem de uma sequência boa, né? Se a gente for ver aqui, a última vitória do Vasco foi lá em junho, né? Dia 12 de junho, vai fazer completamente aí 2 meses que o Vasco não ganha, né? Venceu o São Paulo fora
fora de casa por 3-1. Se eu não me engano, foi até depois. Foi depois ou antes? Acho, não sei, eu acho que foi antes, né? Foi o último jogo antes daquela pausa para a Copa do Mundo de Clubes, né? Tenho quase certeza que foi antes. Mas, enfim, foi a última vitória do Vasco aí no dia 12/6, né? Depois disso aí foram 3 derrotas e 4 empates, então não tá no momento legal. Por outro lado, a gente tem um time da Série C, né? Que é o CSA, que tem uma vitória, 3 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Confronto direto já teve jogos aí, né? Especialmente na Série B de 21 e 22. E o Vasco venceu uma vez e o CSA venceu 2, né? Então, assim, CSA com um pouquinho de favoritismo. Mas acredito que o Vascão aí vai com tudo em busca dessa classificação e eu particularmente, mesmo sendo flamenguista, tô confiando que o Vasco vai vencer, tá? A primeira opção aqui para esse jogo, galera, que a gente vai dar uma olhada, é a dica casa vence, né? O Vasco para vencer. A segunda opção, mais de um gol e meio na partida, né? Acredito diferente do primeiro jogo, essa partida aí vai bater 2 gols ou mais. A gente vai pegar também aqui a opção fora, mais de 2,5 escanteio, tá, galera? No caso, o CSA, o time do CSA aí para ter 3 escanteios ou mais na partida. Na minha opinião vai conseguir, né? Especialmente que o Vasco aí gosta de se complicar, gosta de ceder escanteio, então acredito que o CSA vai ter 3 escanteios ou mais nesse jogo. Aqui a gente pegou também o CSA para receber 3 cartões ou mais na partida, tá? Mais de 2,5 cartões. Então o CSA tem que receber 3 cartões ou mais. E a última opção, Verratti para dar 2 chutes a gol ou mais, tá? Lembrando que vale cabeçada, tá, galera? Tem que ir na direção do gol, né? Porque a gente sabe que o Verratti é danado na questão de cabecear pro gol, né? Então vamos torcer aí para 2 cabeçadas do Verratti a gol aí, né? Então ele tem que dar 2 chutes a gol, não importa se é chute ou cabeça, mas ele tem que acertar aí, na minha opinião, o Pirata aí vai conseguir aí fazer um golzinho e acertar mais um chutezinho a gol aí para bater essa opção, tá? Agora vamos para o nosso último jogo aqui da Copa do Brasil, oitavas de final, os jogos de volta, galera. Vamos ter aqui CRB jogando em casa contra o Cruzeiro, 9 horas da noite. É um jogo que, na minha opinião, foi o jogo assim mais surpreendente negativamente, né? Porque o Cruzeiro, com o time que tem e pelo Brasileirão que está fazendo, pegando uma equipe igual o CRB, com todo o respeito, mas é uma equipe da Série B, né? O bom momento do Cruzeiro, eu acreditava que o Cruzeiro ia vencer tranquilo. E acabou, ficou um 0-0. Ficou 0-0 esse jogo. E agora o Cruzeiro vai ter que vencer fora de casa. Não é tarefa assim impossível, mas não vai ser tarefa tão fácil não, né? A gente vai ver aqui que o CRB nos últimos 5 jogos aí, né? 4 pela Série B e 1 pela Copa do Brasil, que foi esse primeiro jogo contra o Cruzeiro, né? A equipe conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E do outro lado, o Cruzeiro, que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Cruzeiro venceu 2 vezes na Série B de 2022 e o CRB venceu uma também na Série B lá de 2021, né? E nos outros 2 jogos aqui empate, né? 0-0 e 0-0 recente. Aqui, galera, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai pegar aqui a primeira opção fora vence, tá? Lembrando que tá pagando aí uma odd de 1,73 pro Cruzeiro vencer, na minha opinião tá interessante essa odd, tá? E a gente vai ter aqui a segunda opção, que é o mais de um gol e meio na partida, né? Diferente do primeiro jogo, acredito que aqui vai bater 2 gols ou mais. Aí vamos pegar também aqui o Cruzeiro para ter 5 escanteios ou mais na partida, tá? No caso aqui o Cruzeiro tem que fazer 5 escanteios aí no jogo todo, não é só primeiro tempo não, no jogo todo. 5 escanteios pro Cruzeiro ou mais. E pegamos também aqui o CRB para receber um cartão no primeiro tempo, tá? Não importa se é amarelo ou vermelho, tem que receber um cartão no primeiro tempo, o time da casa, que é o CRB. E o mercado de jogadores, a gente pegou aqui o Matheus Pereira para dar um chute a gol, né? O cara aí tá numa fase excelente, né? O camisa 10 aí do time do Cruzeiro, e acredito que ele vai aí acertar um chutezinho a gol aí, de falta, de fora da área, ou até mesmo, quem sabe, fazer um gol, né? Então, Matheus Pereira para dar um chute a gol aí, e vamos finalizando aqui, galera, vamos finalizando esse vídeo aqui, ficou um vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado aí dessas opções, né? Lembrando que eu vou passar aqui novamente, só para recapitular para vocês aí, qualquer coisa você vai pausando, né? Deixa eu até aumentar a tela aqui para ver se fica melhor. Não, não ficou melhor não, porque vai ficar aqui, mas deixa eu fazer isso aqui, ó, porque minha webcam atrapalha ali. Mas deixa eu aumentar aqui assim fica melhor, né? Pronto, assim deu pra ver, ó. Primeiro jogo aqui, Atlético Mineiro e Flamengo tem essas opções, qualquer coisa você vai tirando um print. Aí Bragantino e Botafogo tem essas 5 opções aqui também. Atlético Paranaense e São Paulo, 4 opções aqui. Retrô e Bahia tem 4 opções também. Fluminense Internacional também tem 4 sugestões. Palmeiras e Corinthians, a gente tem aqui 5 sugestões, né? 2 mercados de jogadores aqui, né? E essas outras 3.
Vasco e CSA, a gente tem 5 sugestões também, né? A gente tem aí Casa vence, mais de 1,5 gol. E o último jogo aqui, CRB e Cruzeiro, a gente tem aqui mais 5 sugestões aí para esse jogo. Fechou, galera? Qualquer coisa, vai pausando o vídeo, vai tirando print e você tá pronto aí para criar aí o seu bilhetezinho, sua criação de aposta, né? Se for o caso aí de você utilizar Estrela Bet, Bet365, até mesmo Betano, né? Essas casas que tem essa opção de criar aposta, que é bem interessante também. Ou até mesmo criar um bilhete aí, né? Utilizando uma ou duas opções, na verdade uma, né? Porque se for duas já é criação de aposta, né? Mas criar um bilhetezinho aí, um bingo, utilizando uma dessas opções que eu deixei em cada jogo aqui para vocês. Fechou? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, que seja aí uma quarta-feira e uma quinta-feira muito lucrativa para nós nessa Copa do Brasil, tá? E deixa seu comentário aí, deixa aí uma sugestão de vídeo novo que eu posso trazer aqui para vocês, que eu vou estar atendendo aí os pedidos da minha, se for como se diz, do meu alcance, né? Eu vou estar atendendo aí sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo aqui no canal BetGreen para vocês, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!